pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo devocional aqui no canal. Como vocês estão? Café? Eu amo café. Mas vamos lá, meus amigos, hoje eu quero falar com você algo muito importante. Na verdade, eu nunca gravei algo que eu não considerasse importante. Mas hoje é de extrema importância mesmo. O tema desse vídeo, na verdade, é uma pergunta. E essa pergunta, ela vai nortear toda a nossa vida e a nossa conduta pessoal e espiritual. Quem Cristo é para você? Na verdade, quem fez essa pergunta foi o nosso Senhor, o próprio Senhor Jesus. Ele se referiu aos seus discípulos dizendo assim, em Marcos no capítulo 8, no verso 27. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Sabe, Jesus não estava fazendo essa pergunta num tom assim de curiosidade, num simples bate-papo ali. E aí, gente, o que o pessoal tá falando a meu respeito? O pessoal tá gostando? O que eles estão falando aí dos milagres, né? Dos sobrenaturais, de tudo que tem acontecido? Estão falando bem? Estão falando mal de mim? O que vocês acham assim? Como tá a minha fama, a minha popularidade? Na verdade, Jesus estava sendo muito intencional nessa pergunta. Ele queria saber qual era a revelação que os seus discípulos carregavam a respeito dele, da sua autoridade, do seu propósito na terra. Foi aí que Pedro disse: Senhor, as multidões, elas dizem muitas coisas. Existem muitas vozes e muitas opiniões diferentes. Assim como naquela época, para alguns, Jesus é um profeta, Jesus é um ser iluminado, ele é alguém que, veio dos céus e pregou aí o amor, a bondade, a fraternidade. Jesus é um grande filósofo. Não é óbvio dizer que não é para todos o único digno de louvor e de adoração. Muitos creem na existência de Cristo, principalmente na existência histórica dos acontecimentos, mas poucos têm a revelação de quem ele realmente é. Pedro ali cheio do Espírito Santo, com a revelação que não foi dada por carne, como Jesus respondeu, não foi homem ou carne que te revelou isso, mas o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, que revelou a identidade de Jesus. Pedro respondeu: mas para mim, tu és o Cristo. E essa resposta é a mesma resposta de todos aqueles que dizem: eu sou cristão. Nós cremos que Cristo é o que ele diz ser. A palavra diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós vivemos numa sociedade onde a verdade não é algo mais absoluto. A verdade é tido como algo relativo. Tudo pode ser verdade, depende do que você pensa. A verdade para mim é isso, então eu vivo de acordo, eu acredito e tudo vai ficar bem, tudo vai funcionar no final das contas. Isso não é uma verdade. É uma das maiores mentiras que alguém pode contar, ou que você mesmo pode tentar enganar a você mesmo. Para nós, cristãos, a palavra, ela é a nossa única confissão de fé, ela é o nosso guia, ela não é uma verdade relativa, ela é a única verdade. Para todas as respostas, para todas as perguntas, a resposta é Cristo. Jesus, ele é o Messias enviado por Deus para morrer e ressuscitar em favor de muitos. E nós que recebemos essa revelação, nós precisamos mantê-la completa em nossas vidas. Não somente de que Cristo é o Messias, o grande Salvador. Muitos têm uma revelação parcial de quem é Jesus. Poucas pessoas vão te dizer que não querem o Salvador. Todos querem o Salvador. Sim, eu creio em Cristo, eu creio que Ele é poderoso para salvar, para curar. Eu creio que Ele pode fazer algo por mim. Eu creio no poder de Jesus, e muitos têm Cristo como se fosse um ingresso para a eternidade. Quero te dizer, se sua revelação for somente de que Jesus é o seu Salvador, ela está incompleta e ela é ineficaz. Cristo não é só o nosso Salvador, Cristo é o nosso Senhor. O que isso quer dizer, Gleice? Bom, Senhor, ele quer dizer dono. O significado dessa palavra, Senhor, é dono de algo, aquele que possui algo. Se Cristo é o nosso Salvador, ele também precisa ser o nosso Senhor, ou seja, o dono por direito da nossa vida.
o dono dessa propriedade exclusiva que é o nosso coração, que não foi comprado com prata, com ouro, mas foi comprado com o precioso sangue que Ele derramou. Cristo sendo assim, então, nosso Senhor, nós não vivemos a nossa vida de qualquer maneira, seguindo filosofias ou verdades relativas. Se Ele é o nosso Senhor, se Ele é o nosso Salvador, nós precisamos nos atentar para a maneira que Ele nos ensina a viver. E depois que Pedro respondeu, tu és o Cristo, Jesus então, Ele diz mais à frente, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser, se alguém receber essa revelação, essa compreensão de que eu sou realmente Cristo, o Filho de Deus, o grande Messias aguardado e que foi enviado ao mundo para a salvação de muitos, vocês precisam me seguir. E é muito interessante perceber que Jesus não obriga nada, não coloca ninguém contra a parede, não diz agora vai ser assim, não. Há sempre um se você quiser. Jesus, Ele é educado, Ele bate a porta. Abrir o coração é comigo, é com você. Mas Ele diz assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe, é dessa revelação completa que nós precisamos. E precisamos viver de acordo com aquilo que realmente acreditamos. E a palavra diz que a única verdade é Cristo. O único caminho que nos leva a Deus, que nos aproxima de Deus, o único meio para a salvação, para a vida eterna, é Cristo. A Bíblia diz que a vida, a fonte de todas as coisas, a paz, a alegria, o contentamento, a satisfação, tudo se encontra nessa pessoa, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador e também o nosso Senhor, o dono da nossa vida e dono do nosso coração. Que você possa pedir ao Espírito Santo que batize os seus olhos com a revelação de quem Jesus é. Que não seja apenas um conto, uma história, alguém importante que dividiu a história em antes e depois, mas que você entenda que Ele é real, que Ele está vivo e que Ele governa, que Ele voltará para buscar todos aqueles que não só creem na sua existência, mas que vivem uma vida coerente ao que Ele propõe. Vamos seguir a Jesus, vamos negar a nós mesmos, vamos renunciar a nossa vida, renunciar a perder a sua vida, como Ele disse aqui, quer dizer, abra mão dos seus próprios conceitos, das suas verdades, das suas vontades, do que você considera certo, do que você gostaria que fosse. Abra mão, negue-se a si mesmo e siga-me. Tome a sua cruz, viva uma vida de renúncia. O amor, ele é sacrificial. O amor é aquele que suporta todas as coisas. É com esse amor que Cristo nos amou. E é com esse amor e com essa devoção que devemos amá-lo também. Quem Jesus é para você é que vai nortear a sua vida na terra e a sua vida eterna. Como a palavra diz, de que adianta ganhar o mundo inteiro, viver como se você fosse a verdade, como se os seus desejos fossem o que realmente importa, se isso é uma mentira. Se ao final das contas, nós só temos essa única verdade, de que ninguém verá a Deus se não passar por essa porta, Jesus. Quem Jesus é para você? Que o Senhor traga temor e traga revelação ao seu coração. Nosso temor, amor e devoção por Ele possa crescer todos os dias. Que nós possamos viver uma vida coerente com o que o nosso Salvador e o nosso Senhor espera de nós. Que Deus abençoe a sua vida.